Isaías capítulo 6 e verso 8. Eu quero ler um versículo aqui da palavra de Deus com você, e juntos nós podemos pensar e crescer juntos nesta noite. Olha o que diz Isaías 6, 8. Eu vou ler na versão NVI, depois eu vou ler na versão King James. A NVI diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. A versão King James, ela diz assim: em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi. E é por isso que eu escolhi essa versão. Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me. Eu quero, através da porção da palavra de Deus lida, levar você a entender algo muito extraordinário da palavra de Deus, que esse texto vai nos deixar muito claro. O que, pastor? Que quanto maior intimidade, maior o serviço. Por isso o tema de hoje é exatamente esse: mais intimidade, maior serviço. Eu quero levar você a entender hoje, através desse texto, que quanto mais intimidade você tem com Deus, maior será o seu desejo de servir o seu reino. Olha que interessante, o texto diz que Deus faz uma pergunta, diante da visão que Isaías tem: quem eu vou enviar? Quem enviarei? E a Bíblia diz na versão King James, que Isaías responde prontamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei se você sabe qual é o significado da palavra prontamente, mas prontamente significa imediatamente, sem demora, sem hesitação, prontidão. Sabe o que eu aprendo aqui com Isaías? Que não há outra resposta quando Deus te pede algo para fazer, a não ser o sim. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga assim: a sua resposta para Deus precisa ser sempre sim. É por isso que a Bíblia já diz que nós não podemos ficar, em outras palavras, em cima do muro. Ou você é frio, ou você é quente, mas morno o Senhor vai vomitá-lo. Sabe, queridos, a visão que Isaías teve, ela ocorreu no ano que morreu o rei Uzias, 742 anos antes de Cristo. E assim como todo o povo em Israel, Isaías também amava o rei Uzias, pois o rei Uzias foi um bom rei, e quando ele morreu, ele causou ali toda aquela tristeza para o povo, inclusive também para Isaías. E talvez foi por isso que gerou essa tristeza no coração de Isaías e levou ele a buscar este consolo, na casa do Senhor. E quando Isaías estava ali na casa do Senhor buscando este consolo da morte do rei Uzias, Deus se manifesta a Isaías através de uma grande visão. E nesta grande visão, Deus mostra para Isaías, aponta para Isaías o seu chamado profético. A minha oração, que Deus hoje também aponte o seu chamado profético. Que diante desta palavra você possa se despertar para esta grande comissão e para este grande chamado que Deus tem também para com a sua vida. Agora, uma outra coisa que eu aprendo aqui também, antes de entrar dentro do tema, é que quando alguma situação ruim acontece, você precisa fazer uma escolha. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa escolher.
Você vai para longe de Deus ou para perto de Deus, quando uma situação adversa acontece na sua vida ou à sua volta? Quando você escolhe ir para longe de Deus, você se aparta das suas palavras, você se aparta com ações e atitudes no servir o reino, em servir o Senhor. Mas quando você realmente vai direto para os braços do Pai, você ama estar na casa dEle, na presença dEle. E acredita em mim, a melhor escolha para se fazer, mesmo diante de momentos desafiadores, é você estar na presença do Pai. É você estar servindo a casa do Rei. Por isso, quando você enfrentar, ou se você está enfrentando alguma situação ruim, não deixe que ela te leve para longe de Deus, mas permita que ela seja uma ponte para te levar para mais perto do Senhor. Permita isso te conduzir para ainda mais próximo dEle. Amém, povo de Deus? Então vamos lá, porque diante desse texto, eu quero pensar com você sobre 5 princípios, diante da experiência que Isaías tem, na visão que Deus lhe dá. Então, quando você serve, mantendo um relacionamento de intimidade com Deus, a primeira coisa que acontece é, você vê o que a maioria não consegue enxergar. A primeira coisa é que você consegue ver aquilo que a maioria não consegue enxergar. Uma vida de intimidade com Deus te dá isso, te dá esta sensibilidade, te dá esta visão. Olha o que diz Isaías 6, verso 2 e 3. Eu estou falando da visão de Isaías. Isaías capítulo 6, verso 2 e 3. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Uau! Você pode contemplar comigo a visão de Isaías? Que coisa extraordinária! Queridos, entenda isso aqui. Quando você é um servo que mantém um relacionamento de intimidade com Deus, você passa a ter experiências que o outro não tem. Você começa a viver uma realidade espiritual que o outro não vive. Você começa a enxergar coisas que o homem natural não vê, não enxerga. Você fala, Deus vai fazer isso, Deus vai realizar isso, eu já estou vendo isso. Mas o homem natural que não tem esta vida de intimidade com Deus, em servir o reino com intimidade, vai falar, mas será que vai mesmo? Eu só estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, será que isso vai acontecer mesmo? Mas o homem que tem intimidade com Deus, ele vai olhar e dizer, pode preparar os carros, porque está vindo uma grande chuva. Ele consegue ver além. Nesses 3 dias que eu fiquei em total consagração e intimidade com o Senhor, Deus falou muito claro ao meu coração. Deus trouxe coisas extraordinárias ao meu coração. Respostas, visões. Deus me deu clareza daquilo que Ele tem para fazer, em tudo aquilo que há muitos dias eu tinha pedido, clamado e apresentado na presença dEle. Mas quando o meu amigo pastor Neto, lá da IBN, de Sorriso, me ligou, me convidando para estar ali junto com eles neste momento, e ele disse como que seria, explicando que seria 3 dias de total consagração, seriam dias de realmente buscar ao Senhor e se consagrar. E ele terminou de falar, ele disse, pastor, então será dessa forma, você pensa e depois você me dá um retorno. Eu falei, meu amigo, eu não preciso te dar um retorno depois, o meu retorno é agora, eu vou, pode contar com a minha presença aí. Por quê, pastor? Porque eu entendo, eu aprendi na caminhada da fé, exatamente isso.
Quanto maior é a sua intimidade com o Senhor, maior é a sua visão. Por isso, olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: quanto maior é a sua intimidade com Deus, maior é a sua visão. Você consegue ver o que o outro não vê. Você consegue enxergar o que o outro não enxerga. Por quê, pastor? Porque uma vida de intimidade, ela te leva para mais próximo de Deus. Ela te leva para mais perto de Deus. E eu aprendi uma coisa nesses 3 dias. O que, pastor? A fazer jejum de crente. E o meu próximo vai ser de 5 dias, de segunda a sexta. Eu já coloquei isso no meu coração diante de Deus. Por quê, pastor? Porque eu entendi que nós precisamos, que eu preciso estar cada vez mais perto do Senhor, mais próximo do Senhor, em intimidade, em consagração com Ele. Por quê, pastor? Porque Deus tem muitas coisas para falar ao nosso coração. Deus tem muitas coisas para realizar na nossa vida e através da nossa vida. Mas só quando você para, desliga tudo, você consegue ouvir a voz do Senhor. Você consegue ter clareza daquilo que há muito tempo você está pedindo e Deus já está falando, mas por você não parar para ouvir, você não ouve. Foi por isso que Isaías, no seu momento de intimidade com Deus, mesmo diante de um momento desafiador, ele viu serafins, que são uma classe especial de anjos. Isaías não viu apenas anjos, ele viu serafins, ele foi além. Quem que estavam naquele lugar declarando que Deus era santo. E ele ouviu isso por 3 vezes: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Isaías teve uma grande revelação aqui, na verdade, do caráter de Deus. E qual é o caráter de Deus aqui? A sua santidade. Ou seja, basicamente o que esses anjos, eles estavam falando aqui, declarando aqui, era a respeito da santidade de Deus. Santidade significa separado. O que Deus estava dizendo para Isaías nesta visão era exatamente isso, que ele precisava se santificar para o ministério que Deus tinha para ele. Deus está dizendo: você está sendo escolhido, você está sendo separado, mas para isso precisa ter uma vida de santidade, precisa ter uma vida de intimidade. Eu creio nisso, mas você também precisa crer nisso, que Deus está separando você para a sua obra, e nela Ele quer santidade e fidelidade. Agora, quando você olha para a sua vida hoje, o que você vê? Pecado ou santidade? Lembre-se, para ver o que a maioria não consegue enxergar, você precisa ter uma vida de intimidade e santidade. Por isso, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: para servir com excelência o reino de Deus, eu preciso de intimidade e santidade. Quando você serve mantendo um relacionamento pessoal de intimidade com Deus, você, em segundo lugar, começa a ter experiências pessoais com Deus. Uau! Você começa a ter experiências pessoais com Deus. Isaías 6:4: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Isaías agora não só vê, mas ele também ouve o barulho dos tremores dos batentes das portas. Ele também vê a fumaça. Quanto maior intimidade, mais experiência, mais acesso ao Santo dos Santos, ao trono da graça de Deus. O véu já foi rasgado. O acesso está livre para mim e para você. Mas para acessar este lugar, é preciso
ter realmente esta vida de intimidade, de experiências pessoais com Deus. Isaías passa a ter experiências com Deus. Ou seja, queridos, Deus quer manifestar a sua glória sobre você hoje. Deus deseja que você tenha experiências sobrenaturais com Ele. Você já teve uma experiência sobrenatural com Deus? Se não, busque ter. Se sim, qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? Quem teve, lembra daquela experiência. Ela foi boa, sim ou não? Foi sobrenatural, sim ou não? Foi extraordinária, sim ou não? Então por que você parou de buscá-la? Quantos aqui na verdade crê nesta possibilidade de viver algo sobrenatural na sua vida de intimidade com Deus? Quantos crê? Você que está em casa, dá uma mãozinha, um joinha aí se você crê. O Senhor, queridos, o Senhor tem algo sobrenatural para realizar na sua vida. Mas você precisa buscar ter essas experiências com Deus. Volto a introduzir. Eu decidi, tinha um monte de coisa para fazer, mas eu decidi parar tudo e buscar experiências novas com Deus nesses dias. Você precisa decidir. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa querer ter experiências novas com Deus. Você realmente tem desejado ter experiências novas com Deus? Sim. O que prova isso? Quais são as atitudes que demonstram isso? É muito importante que você creia na vontade de Deus e deixe-se envolver com a sua glória, com a sua luz e com o seu poder. Amém, povo de Deus? Então deixe-se envolver. Deus quer encher você. Deus quer dar experiências novas para você. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Não tem como viver coisas espirituais vivendo uma vida carnal. Não tem como você realmente, querido, resolver coisas espirituais também com decisões carnais. Coisas espirituais você só busca com uma vida espiritual de consagração, de busca, de intimidade. Não tem como ir para um outro nível, acessar um lugar mais próximo daquilo que Deus tem para você, vivendo uma vida sem renúncia, vivendo uma vida sem experiências novas com Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Quando você serve mantendo um relacionamento pessoal de intimidade com Deus, em terceiro lugar, você amplia, olha só, a prática do princípio de humildade. Você amplia a prática do princípio de humildade. Isaías 6,5: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Observou quanto temos intimidade com o Senhor. Quando geramos esta busca com o Senhor, nós nos tornamos cada vez mais humildes. Agora, sabe por que isso? Porque vemos a grandeza de Deus e enxergamos a nossa pequenez. Sem contar que fica cada vez mais evidente a nossa realidade de pecador e que precisamos da misericórdia e do perdão do Senhor. Por isso que quanto mais intimidade você tem com o Senhor, mais humildade você tem. Você sabe que você não é nada, e você sabe que Ele é tudo, e que você precisa dEle, e que o reino dEle precisa de você, para que outras vidas sejam alcançadas. Mas o que Ele está dizendo é,
não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer forma. E foi exatamente por isso que Isaías, ao ver a grandeza de Deus, gritou de medo: ai de mim, vou morrer, sou pecador de lábios impuros. Esta expressão aqui de Isaías nos mostra uma coisa extraordinária: temor a Deus. E Provérbios já disse que o temor é o princípio da sabedoria. Logo, esse temor também precisa estar em nós, principalmente quando estamos inseridos no serviço cristão. Quando estamos servindo o reino, quando estamos servindo a casa do Senhor, quando estamos servindo pessoas, quando estamos servindo a sua obra. Por isso que o orgulho, ou o orgulhoso, ou a orgulhosa, está tão distante de Deus, pois ele ou ela não consegue perceber seu tamanho diante da grandeza dele. Quando você contempla a glória de Deus e vê o quanto o Senhor realmente é santo, o seu pecado, queridos, olha para mim, ele aflora, ele fica claro, sua vida fica nua e aparente aos olhos de Deus. A máscara cai, a capa cai, o título cai, e você fica, você e Deus. E Deus diz: esse é você, mas assim eu quero fazer isso e isso na sua vida. Entenda isso aqui. Entenda a grandeza. Entenda a santidade da parte do Senhor. Por isso, caminhe com humildade diante dEle. Que em todo o tempo o Senhor cresça e nós venhamos diminuir. Não é isso que a canção diz? Que nós temos que diminuir, que o Senhor tem que crescer, que Ele cresça, que eu diminua. Que diante do Senhor nós viemos realmente ficar totalmente desarmado e dizendo: Senhor, me dê realmente a sensibilidade, a humildade de reconhecer a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua santidade, e me leva para este lugar. Quando você serve mantendo um relacionamento pessoal de intimidade com Deus, você, em quarto lugar, aumenta o seu desejo de santificação espiritual. Você aumenta o seu desejo de santificação espiritual. Você almeja isso, você quer isso, você quer estar mais próximo do Senhor. O que tem hoje? Tem culto fé, então eu estou lá. O que tem amanhã? Tem vigília, então eu estou lá. O que tem sábado? Tem evento das mulheres, então eu estou lá. O que tem domingo? Tem culto de celebração, então eu estou lá. O que tem na próxima semana? Tem semana de oração, então eu estou lá na segunda, estou lá na terça, estou lá na quarta, estou lá na quinta, estou lá na sexta, eu estou lá. Porque quanto mais intimidade com o Senhor, mais aumenta o desejo de santificação espiritual. Seja em qualquer lugar, chega situações, a sua vida, a sua porta, o pecado bate, você diz: não, porque eu desejo realmente é me santificar. Eu desejo realmente é viver uma vida de intimidade com o Senhor. Eu desejo servir o seu reino, é tendo uma vida santificada por Ele. Isaías 6, 7. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Quando você busca mais intimidade, você deseja ser mais limpo. Para quê, pastor? Para ser mais íntimo de Deus e ser mais usado por Deus. Quem quer ser mais limpo e quem quer ser mais usado por Deus aí?
Deus deseja usar você. Deus deseja limpar você. Isaías queria ser limpo, queria ser purificado, queria ser usado como instrumento, como uma voz profética no seu tempo. Por isso a sua culpa e o seu pecado foram removidos, e agora ele estava totalmente purificado. Presta atenção no que eu vou te dizer. Um discípulo, um servo, que está atento em seu ambiente de adoração, ele se distancia da contaminação espiritual. Por quê, pastor? Porque a única coisa que nos separa de Deus, a única coisa que nos separa de servir realmente o seu reino, e inclusive servindo pessoas, é o quê? O pecado. Isaías está dizendo aqui: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E o Senhor está dizendo para ele: eu quero te enviar, eu vou te enviar, mas para isso você precisa disso, disso e disso. Isaías está dizendo: eu quero, Senhor, então me purifica, me limpa, remova de mim o pecado, remova de mim tudo aquilo que não provém do Senhor, e envia-me para realmente marcar a minha geração. E eu te pergunto: Isaías marcou sua geração, sim ou não? Se não marcasse, nós não estávamos falando dele aqui. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: hoje o Senhor vai te limpar, vai te purificar, e você vai ser usado na sua geração. Olhe para mim, entenda isso. Isaías não foi expulso da presença do Senhor em função da sua natureza pecaminosa. Deus disse: com você não tem jeito, você não está pronto, você não está preparado. Não tem outro aí? Eu vou perguntar de novo. Será que não tem um outro aí? Não, Deus não faz isso. Mas ele foi tratado em relação à sua natureza. Deus está dizendo para ele: é você mesmo, Isaías. Deus está dizendo: é você mesmo. É você mesmo que está aqui, é você que está aí. Deus está dizendo: é você mesmo que eu estou chamando. É você mesmo que eu quero usar. É você mesmo que eu quero santificar, purificar, fazer algo novo, para que você possa me servir e servir o meu reino de acordo com o chamado que eu tenho para a sua vida. Qual chamado é esse, pastor? Servir. Todos nós somos chamados para servir. E a máxima: Isaías não queria ficar assim. Por isso a sua resposta tocou o coração de Deus. E Deus então enviou o anjo que pegou a brasa e foi até a ele e o purificou. Isaías poderia muito bem ficar quieto, sim ou não? Deus está fazendo a pergunta: quem enviarei? Isaías poderia ter ficado quieto na visão, ficado calado. Opa, eu não. Envia outra aí, Senhor. Dá a visão para outra aí, fala com outra aí. Eu não. Mas Isaías, ele não se calou. Ele disse: eis-me aqui. E da forma que ele estava, do jeito que ele estava, quando ele abre o coração para o Senhor daquele jeito, aquilo toca no coração do Senhor. Aquilo toca no coração de Deus. E Deus está dizendo: agora Isaías entendeu. Agora ele realmente é um pobre de espírito. Que diz lá no Evangelho de Mateus 5, aquele pobre de espírito não é um miserável, não é aquele que está condicionado a uma situação. Não, o pobre de espírito lá nas bem-aventuranças é alguém que se humilha diante do Senhor, está dizendo: eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Isaías está dizendo: Senhor, eu não sou nada, mas eu quero ser purificado, eu quero ser limpo, eu quero desta forma ser usado pelo Senhor. O fogo é descrito na palavra de Deus como elemento purificador. Números 31, 23. Tudo que o fogo não destrói, como ouro, prata, bronze, ferro, estanho de chumbo, deverá ser purificado pelo fogo. Ou seja, o fogo queima a impureza
e libera o metal puro. Ei, o fogo vai tirar de você toda impureza e vai deixar você puro para servir o reino. Aleluia. Nós precisamos do fogo de Deus para isso, para nos purificar para a sua obra, para o seu reino. Porque, queridos, há muita vida para salvar ainda. E a palavra pregada, ela ensina, ela fala, mas o testemunho grita. O testemunho grita. E o nosso testemunho como servos do Senhor, ele precisa realmente estar pautado dentro da palavra e do fogo dela. Como estão os seus pensamentos? Como estão o seu coração, os seus sentimentos? João Batista diz em Mateus 3,11: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Você precisa entender uma coisa. O que, pastor? Você é precioso para Deus. Sua vida é como ouro para Ele. Mas o verdadeiro valor do ouro somente se revela após ter sido refinado pelo fogo. Isaías é precioso para Deus, mas Deus está dizendo assim: você é tão precioso para mim, que eu vou te refinar no fogo. Eu vou te lapidar, eu vou te purificar no fogo. Nós precisamos pedir para que o Senhor venha queimar em nós todo o pecado. Amém, povo de Deus? Deus quer nos purificar para nos usar, para sermos servos melhores, para sermos adoradores melhores. Amém, povo de Deus? Então deixa nessa noite também o fogo de Deus encontrar você, purificar você, santificar você e te levar a ser um servo que realmente está totalmente limpo na presença dEle. E por fim, quando você serve mantendo um relacionamento pessoal de intimidade com Deus, em quinto e último lugar, você se dispõe para o ministério sem reservas. Você se dispõe para o ministério, você se dispõe para o seu chamado, você se dispõe para a sua vocação ministerial, sem reserva alguma. Sem reserva alguma. Isaías 6:8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Isaías agora, purificado pelo fogo, ele está pronto, ele se dispõe a realmente ao serviço do reino de Deus. Quando nós permitimos o Senhor nos purificar, quando nós permitimos o Senhor nos limpar, quando nós permitimos o Senhor realmente fazer algo novo em nós, queridos, nós amamos a sua casa, nós amamos o seu reino, nós amamos servir a Ele. Nós não permitimos o pecado, nós não permitimos circunstâncias da vida, nós não permitimos tristezas, nada nos tirar do centro da sua vontade, e nem de parar o nosso chamado. Ouvi nesses 3 dias testemunhos de homens de Deus, que viveram dias desafiadores no seu chamado, que viveram dias onde tudo cooperava para o abandono do chamado e do serviço ministerial, mas que ao serem realmente levados a este lugar de intimidade, a este lugar aonde o fogo o purifica, trata, e o Senhor fala e ministra, dia após dia, vão se posicionando com mais força, ousadia e coragem para o avanço da sua obra. Se fosse fácil, queridos, entenda uma coisa: Diamantina inteiro já servia o Senhor.
Mas se nós colocarmos no nosso coração que também é difícil, nós não ganharemos vida para Ele nessa cidade. Nós ganharemos essa cidade para Jesus. Esse estado, Brasil, a nação, quando nós entendemos que o Senhor nos chamou para servir, mas não servir de qualquer jeito, servir com intimidade, santidade e um coração disposto a abraçar o seu reino. Devemos notar que o preparo para o serviço do Senhor passa por várias fases em nossa vida cristã. A primeira é que precisamos estar com o Senhor, contemplando a sua glória e santidade. Depois, passamos pela fase do reconhecimento de quem somos, que somos pecadores e que precisamos ser tratados ao nível de nossos pecados. E só depois então vem o serviço. Ficou claro isso aqui na visão de Isaías. Primeiro, precisamos estar com o Senhor, contemplando a sua glória, a sua santidade, tendo esta vida de relacionamento com o Senhor. Depois vem o reconhecimento que precisamos vencer constantemente o pecado que bate à porta, e então nós estamos dispostos a servir o seu reino. Agora, uma coisa ficou clara no meu coração desde quando o Senhor me chamou para o seu reino. O que, pastor? Que Deus não empurra ninguém para a sua obra, Ele chama. A quem enviarei? Quem é que vou enviar? Deus não obriga ninguém. Deus não empurra ninguém para o seu chamado, para o seu serviço no seu reino, na sua obra e na sua casa. Não é por força, não é por violência, não é por muito falar, não é por obrigação, não é por opressão. Não, se você não fazer isso, a mão vai pesar. Não. Isso não é o reino do Senhor. Tem que ser por amor, tem que ser por paixão, tem que ser por gratidão. O seu chamado espera uma resposta sua hoje. E a minha oração é que seja: eis-me aqui, envia-me a mim. Vou responder, dizer isso novamente. O seu chamado espera uma resposta sua hoje. Qual vai ser a resposta do chamado que Deus está fazendo para você hoje? O Senhor exige que aquele que se engaje em sua obra o façam com todo o desprendimento possível. Vou repetir, olhe para mim, igreja, com todo o desprendimento possível. Você não pode estar preso a nada desta vida. O seu coração não pode estar preso a nada desta vida, porque se o seu coração estiver preso às coisas desta vida, isso vai impedir você de realmente amar a obra do Senhor. Por quê, pastor? Porque qualquer coisa vai ser empecilho para você servir. É um empecilho, inclusive, para você estar num culto de quinta-feira, para você estar na celebração de domingo, para você estar num curso, num treinamento, para você estar cuidando de pessoas e servindo elas. Por isso que para permanecer no ministério a qual o Senhor te chamou, você precisa de algumas coisas. Eu encerro dando esses apontamentos para você. Primeiro, manter firme a convicção e a consciência do seu chamado. Manter firme a convicção e a consciência do seu chamado. O Senhor me chamou, Ele me resgatou das trevas, Ele me tirou do lamaçal do pecado. Foi Ele que me tirou, não foi o homem, não foi o irmão fulano, não foi o irmão ciclano, não foi o pastor, não foi a pastora, não foi o levita, não foi o missionário, não foi o profeta. Foi Deus que me tirou. Eu tenho convicção disso. Eu tenho a consciência disso. Foi Ele que me deu o chamado, foi Ele que me confiou realmente servir a sua casa e o seu reino. 2 Pedro 1,10. Portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Se
forem convictos que o Senhor te salvou, que o Senhor te chamou, que o Senhor te comissionou a esta grande comissão, você jamais tropeçará. Você não vai se afastar, você não vai se distanciar do chamado em servir o Senhor e o seu reino, a qual Ele colocou sobre a sua vida. Segundo, aguardar sempre o seu coração. Se tem uma coisa que você precisa, que nós precisamos fazer para permanecer no ministério, queridos, é guardar o coração. Acredita em mim, há anos no ministério, se você não aprender a guardar o seu coração, não é nem no primeiro dia, na primeira semana você abandona. Por quê, pastor? Porque pessoas são ingratas, e pessoas são pessoas em todos os lugares. E é por isso que eu acredito que Deus nos deu esse tema para este ano, o ano da gratidão. Deus está nos chamando nesse tempo a voltarmos, sermos gratos a Ele. Porque temos vivido uma geração ingrata, nada está bom, querido, tudo é pouco. Deus faz hoje, faz amanhã, faz depois. E para uma coisa ele fala, não, para isso eu vou esperar, você precisa ser preparado um pouco mais. Ah, não, Deus para isso que demorou. Tchau, Senhor. Você já serviu, talvez, em alguma situação, alguém, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 vezes, e uma vez que não te deu, a pessoa foi ingrata com você? Já aconteceu isso com alguém aqui? Sim ou não? Dá um sinal assim, quem já aconteceu. Ah, bom. Como fica o coração do Senhor enquanto é isso? Diante de tudo aquilo que Ele já fez por nós, e muitas vezes nós também fazemos assim para Ele, para o seu reino, para a sua obra, para as vidas que Ele está dizendo, vai lá, visita aquela pessoa, vai lá, faz a ligação para aquela pessoa, vai lá, fala do meu amor para aquela pessoa, mas Senhor, sim, você mesmo. Nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. É que muitas vezes nós não guardamos o nosso coração e deixamos estas coisas, queridos, nos afastar do reino, nos afastar inclusive de servir o reino servindo pessoas. Guarde o seu coração. Olha o que diz em Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Você só consegue exercer realmente um chamado, viver servindo o Senhor, servindo pessoas, quando você sabe guardar o seu coração. Amém, povo de Deus? Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim, aprenda a guardar o seu coração. Terceiro, quando você também aprende a zelar por suas palavras e seguir em frente. A zelar pelas suas palavras, com aquilo que você fala, porque não é o que você fala, é como você fala muitas vezes. Então quando você aprende a zelar pelas suas palavras e seguir em frente, vou repetir, a seguir em frente. Provérbios 4, 24, 25. Afaste de sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Queridos, o pior lugar que você pode estar é no passado. O pior lugar que você pode estar é no passado. Tem muita gente presa no passado, porque o passado foi bom demais, ou porque foi ruim demais. E tem muita gente presa no passado, porque o passado que ele traz lembranças, tristezas, feridas, amarguras, ficam travadas lá. E aí, não vive realmente aquilo que Deus tem para elas, no presente e no seu futuro. Está na hora de abandonar. Se você quer viver uma vida realmente servindo o reino, no ministério, de forma que agrada o coração do Senhor, o que passou, passou. Talvez você foi ferido, talvez você foi ferida, talvez foi traído, traída, enganado, enganado, não sei. Talvez você teve alguma situação que levou você a parar de sonhar e de querer servir realmente o Senhor, e querer servir realmente o seu reino e a sua obra por algo que aconteceu. Mas o Senhor está dizendo, abandone o passado, eu tenho algo novo sobre a sua vida.
algo novo. Olhe para frente. Por quê, pastor? Quero liberar esta palavra sobre a sua vida, porque os melhores anos da sua vida com Jesus ainda estão por vir. Os melhores anos da sua vida ainda estão por vir. Os melhores anos do seu chamado, do seu ministério, da sua vocação ainda estão por vir. E quarta e última coisa que você precisa fazer para permanecer no ministério é trate o ministério com honra. Trate o ministério com honra. Para mim, servir o Senhor, ser um pastor, é motivo de honra. Para mim é um privilégio. Por isso nunca foi um peso. Isso nunca foi um fardo. Porque para mim é uma honra. O Senhor me escolheu. O Senhor me separou. Ser um ministro do seu evangelho. Ser um ministro da sua palavra. Ser uma voz profética na minha geração. Isso é uma honra. E quando você entende isso, você permanece com alegria servindo o ministério chamado. 2 Coríntios 9:12, o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Se eu fosse você, eu marcava isso na sua Bíblia, eu grifava isso na sua Bíblia, eu anotava, eu meditava nesta palavra. Porque quando você lê esse versículo, queridos, olha só, o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus. Então, a primeira coisa, o texto está dizendo que quando você serve o reino, você está suprindo uma necessidade do reino do povo de Deus. E segundo, olha só, você mantém transbordando em muitas expressões gratidão a Deus. Você está dizendo, eu estou fazendo, eu estou servindo porque eu sou grato a Deus. Não é pelo homem, não é pelo título, mas é porque eu sou grato a Deus. Não é pela função, é porque eu sou grato a Deus. 2 Coríntios 9:12. Quando nós servimos, expressões de gratidão a Deus sobe aos céus. Quando nós estamos aqui servindo, nós estamos elevando expressões de gratidão a Deus, expressões de gratidão a Deus. Senhor, eu estou aqui servindo mais uma vez. Senhor, eu estou aqui servindo mais uma vez. Eu estou expressando gratidão, estou expressando gratidão a Deus. Isso sobe como um aroma suave para o Senhor. Quando você está aqui, limpando, e só está você e mais uma aqui, não tem ninguém mais aqui. Ninguém está vendo. Você está, o Senhor está olhando para você e dizendo, eu estou recebendo a sua gratidão, eu estou recebendo a sua gratidão. Então aqui, horas e horas, ensaiando aqui, às vezes suando aqui, o Senhor está dizendo, eu estou recebendo sua gratidão, eu estou recebendo a sua gratidão. Quando você está lá fazendo uma visita para aquele que precisa, para o necessitado, para o enfermo, o Senhor está lá naquele lugar dizendo, eu estou aí, filho, junto com você, e eu estou recebendo a sua expressão de gratidão. Isso é lindo. Toda vez que você está servindo alguém, isso é um ato de adoração a Deus. Você está adorando a Deus. Por isso eu concluo dizendo, desenvolva um relacionamento íntimo de amor com Deus, para servir as pessoas. Não se envolva com as pessoas para agradar a Deus, mas se envolva com Deus para servir as pessoas. Vou repetir isso aqui. Não se envolva com as pessoas para agradar a Deus. Se envolva com Deus para servir as pessoas. E o resultado da sua intimidade com Deus será como foi a de Isaías. Pois você terá, primeiro, visão aberta do mundo espiritual. Segundo, experiências pessoal com Deus. Terceiro, consciência de pecado aguçado. Quarto, anseio por santificação e purificação. E quinto, maior desejo de servir. Você recebe isso? Evangelho de João 15:8, disse Jesus, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Que Deus nos dê um coração enorme para servir. Que
cada um de nós aqui tenha o prazer de servir dentro e fora da igreja e dar muitos frutos para o reino do céu sobre a terra.